Saúdo mais uma vez as autoridades, especialmente aí os sacerdotes, que eu não saudei no começo, todos os padres, o diácono da missa também. Então, meus irmãos, e que est, filhos meus dilectos, nolite timere. Esse é meu filho muito amado, que disse, não tenhais medo. O medo é algo que sempre nos acompanha. Todos nós temos medo, né? Porque faz parte da natureza, né? O medo. O medo do insucesso. O medo das calamidades. O medo de nós mesmos, nossas fraquezas. O medo de Deus. Muito cultivado até no Antigo Testamento. Porque Deus queria conduzir aquele povo com a mão firme. Era um povo de cabeça dura. Então falava a eles no meio de raios e trovões. E o povo tremia de medo, a ponto de dizer, fale-nos Moisés, e nós escutaremos. Não nos fale o Senhor, para que não morramos. Eles tinham medo de Deus. Nosso Senhor mudou isso. Jesus mudou isso no Novo Testamento. Tornou a Deus bem próximo de nós. Então nós temos um Deus quenótico, quer dizer, um Deus que se humilhou. Um Deus que se tornou como um de nós, a nossa posição. Um Deus que nos ensinou a chamar a Deus eterno de Pai. Meu Pai. Criança tem um respeito pelo pai, mas não tem medo. Se tiver medo, não está muito certo, né? A criança gosta do pai, não tem medo. E Jesus disse para a gente chamar a Deus de Pai quando for rezar. Quando orardes, dizei assim, Pai nosso que estás nos céus. E a palavra é Abá, quer dizer papai. É mais do que pai, não é? É meu pai, é papai. Então, Nosso Senhor veio nos ensinar que a gente tem que ter confiança, não tem que ter medo. E Jesus falou muitas vezes aos apóstolos, não tenhais medo. Então é preciso tirar o medo e substituí-lo pelo amor, pela confiança. Nós celebramos há pouco Santa Teresinha do Menino Jesus. É a santa da confiança. Ela dizia, sou como tem que ser, eu sou e temos que ser como crianças no colo do Pai, sem medo. A criança no colo do pai e da mãe não tem medo de nada. Está segura. É assim que devemos nos portar com Deus. Não tenhais medo. Quando Jesus mandou os apóstolos irem para o lago de Genezaré, que ele iria depois, que ele ia rezar, e os apóstolos foram, eles eram pescadores, foram lá para o meio do lago. É um lago enorme, hein? São 10 quilômetros de largura e 20 de comprimento. Por isso que é chamado de Mar da Galileia, porque Israel é um país muito pequenininho, né? Do tamanho de Sergipe. Então, um lago de 10 por 20 quilômetros é grande. E quando ele estava lá no meio, Jesus foi, andando sobre as águas. E eles tiveram medo, pensaram que deve ser um fantasma, andando em cima das águas.
Começaram a gritar de medo. E Jesus disse: não tenhais medo, sou eu. Aí, acabou o medo. Era ele, era Jesus. Em outra ocasião, eles estavam no barco e Jesus estava dormindo. Em cima de um monte de cordas, estava dormindo. Ou então fingia que estava dormindo, né? Estava lá, dormindo. E começou uma grande tempestade, porque Israel fica numa falha geológica, onde de vez em quando vem o siroco, o vento do Saara, e entra por aquela fenda geológica e dá uma tempestade inesperada. Então, como só tem ali o Mar Morto e o Lago Genezaré na água, uma tempestade grande faz um temor. E a grande tempestade, levantando-se as ondas, e eles ficaram com grande medo. E Jesus estava lá dormindo, e eles foram lá, sacudiram e acordaram Jesus. Mestre, não te importas que nós vamos perecer, nós vamos morrer, acorda. E Jesus falou: não tenhais medo. E levantou-se e mandou o mar e o vento se calarem. E eles ficaram espantados e disseram: quem é esse a quem os ventos e o mar obedecem? Jesus: não tenhas medo, sou eu. O mesmo ele vai dizer depois da ressurreição: não tenhas medo, sou eu. Então vamos ter mais confiança. Aqui está o Senhor, bom Jesus, crucificado, que é o nosso padroeiro aqui. Esse nome foi dado para não confundir com a matriz da diocese, que é o Senhor Bom Jesus, que é a festa da cidade. Só que estão comemorando o dia 15 de agosto, a pedido do bispo de Campos, Dom Henrique César Fernandes Mourão, foi o primeiro bispo de Campos, que pediu que aqui em Bom Jesus se celebrasse dia 15 de agosto e não dia 6 de agosto, como é no mundo inteiro, 6 de agosto, que é as festas do Senhor Bom Jesus. Mas aqui pediu, e o padre Melo atendeu, então ficou sendo celebrado dia 15 de agosto, apesar de coincidir com a festa da Assunção de Nossa Senhora. Mas ele mandou isso para não atrapalhar a festa de Campos, porque em Campos é hoje, 6 de agosto, é a festa do Santíssimo Salvador. Então, para não haver uma certa concorrência, aqui em Bom Jesus ficou sendo 15 de agosto. Mas nós não temos esse problema de concorrência, celebramos hoje a festa do Senhor Bom Jesus e colocamos o nome de crucificado para não haver mistura. Lá, aqui 15 de agosto, nós vamos lá celebrar também a festa do Bom Jesus, que é o Senhor Bom Jesus. É o mesmo Senhor Bom Jesus. Aqui nós honramos de modo especial como Salvador, porque Ele morreu na cruz, para nos garantir o céu, para abrir a porta do céu, para que ninguém tenha medo. Nós vamos para o céu, se Deus quiser. Confiemos nele. Tenhamos medo de nós, mas não medo dele. Medo de nós, para não cairmos. Mas ele quer nos dar confiança. Não temais. Não tenhais medo. Vamos ter confiança em nosso Senhor. E Ele nos deu Nossa Senhora como nossa mãe, que nos protege, nos guarda, que é a nossa mãe de misericórdia. E nós pedimos que depois deste desterro, ela nos mostre Jesus. Portanto, com uma advogada dessa, não tenhamos medo. Se a gente vai para ser julgado sem advogado, aí a gente tem medo. Mas com uma advogada dessa, que é a mãe de Deus, com ele, que o juiz que morreu por nós na cruz, por que vamos ter medo? Foi ele que morreu por nós. Foi ele que vem a nós na comunhão. Foi ele que nos deu a igreja.
Foi Ele que nos dá a sua graça. Ele que nos chama para ir para o céu. Não tenhamos medo. A festa da transfiguração, que é hoje, nós usamos para celebrar o Senhor bom Jesus. Foi quando, indo para Jerusalém, onde Jesus ia ser preso, morto, na cruz, ele quis dar uma força especial aos apóstolos. E os levou a um alto monte, supõe-se que seja o Monte Tabor, e lá ele se mostrou como Deus. Porque aparentemente Jesus estava sempre como homem. Sua aparência era humana, mas ele é Deus. E ali ele se mostrou como Deus. Seu rosto brilhante como o sol, as roupas brancas como a neve, tudo de luz. E eles ficaram embevecidos. E apareceram Moisés e Elias. O Antigo Testamento estava ali, dando testemunho que Jesus é nosso Salvador. E mais importante do que isso, o Pai Celeste falou do céu. Uma voz que dizia: esse é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor, toda a minha complacência. Escutai-o. Escutando Jesus, estamos escutando o Pai. Escutando Jesus, estamos escutando a salvação. Ali, escutai-o. E o que ele nos diz? Não tenhais medo. Escutando Jesus, estamos escutando o Pai. Jesus nos ensinou a sua doutrina, a fugir do mal, a observar os mandamentos, a amar a Deus sobre todas as coisas, a fugir do pecado, para um dia encontrarmos a salvação no céu. E ele disse: eu vou preparar-vos um lugar. Portanto, nós temos um lugar preparado no céu. Quem é que vai ter medo se eu tenho um lugar? Se eu vou numa festa, será que eu vou encontrar lugar? Não precisa ter medo, não. Seu lugar está marcado. Nós vamos para o céu. Será que temos lugar? Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar. Não tenhais medo. Então vamos seguir nosso Senhor. Ele é nosso Salvador. É o Senhor bom Jesus. O Senhor bom Jesus, que tem todo o amor por nós. E que morreu na cruz, e foi crucificado, e que nos espera no céu. Não tenhais medo. Ele disse isso diversas vezes. E está dizendo hoje, no dia da festa: não tenhais medo, sou eu. Eu morri na cruz por vós. Eu preparei-vos um lugar no céu. Não tenhais medo. Da nossa parte, vamos fazer por onde? Observar os mandamentos, fugir do pecado, aproximarmos-nos sempre da graça, confiar em Nossa Senhora, que é nossa mãe. Portanto, meus irmãos, nesse dia, confiemos no Senhor bom Jesus crucificado, que espera por nós no céu. Nosso lugar está lá, junto com todos os santos que tinham grande confiança em nosso Senhor. Tivemos a festa de São João Maria Vianney, anteontem. A festa aliás, por coincidência, hoje é dia também de São Sisto, que é o padroeiro de Ars. Lá em Ars, a festa era hoje. Festa de São Sisto, padroeiro de Ars. São João Maria Vianney, que amava a Deus de todo o coração, naquela oração dele, belíssima. Ó meu Deus, eu vos amo. Eu desejo o céu, porque lá eu vou amar-vos para sempre. Eu não quero ir para o inferno, porque lá eu não terei nunca oportunidade de vos amar. Ele queria amar a Deus e queria salvar as almas para que elas amassem a Deus de todo o coração. Peçamos então a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, do Senhor bom Jesus,
que nos dê força, coragem, confiança para um dia todos nos encontrarmos no céu. Amém.